A Bíblia é um livro sagrado que contém histórias, poesias, profecias e ensinamentos sobre Deus. Uma das histórias mais importantes da Bíblia é a história dos 3 homens que viram o trono de Deus. Essa história é contada em 3 livros diferentes da Bíblia: Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Cada livro conta a história de um homem diferente que teve uma visão do trono de Deus. Os 3 homens que viram o trono de Deus são Isaías, um profeta que viveu no século 8 a.C., Ezequiel, um sacerdote que viveu no século 6 a.C., João, um apóstolo de Jesus Cristo que viveu no século 1 d.C. As visões desses 3 homens são muito semelhantes. Em todas as visões, os homens veem um trono no céu. O trono é feito de uma pedra preciosa e é cercado por seres angelicais. Os homens também veem um ser sentado no trono. Esse ser é descrito como sendo muito poderoso e glorioso. As visões dos 3 homens que viram o trono de Deus são muito importantes para a Bíblia. Elas nos dão uma ideia da majestade e da glória de Deus. Elas também nos lembram que Deus é o único Deus verdadeiro e que Ele é o único que pode nos salvar. Isaías era um profeta que viveu no reino de Judá, no século 8 a.C. Ele era um homem devoto a Deus e acreditava que Deus era o único Deus verdadeiro. Um dia, Isaías estava orando quando teve uma visão. Ele viu o trono de Deus no céu. O trono era feito de safira e era cercado por querubins. Isaías ficou com medo, mas um anjo o tranquilizou. O anjo disse a Isaías que Deus o havia escolhido para ser seu profeta. Isaías começou a profetizar sobre o futuro de Israel. Ele disse que o povo de Israel seria conquistado pelos assírios, mas que Deus os libertaria. Isaías também profetizou sobre a vinda do Messias, que seria o Salvador do mundo. Ezequiel era um sacerdote que viveu no reino de Judá, no século 6 a.C. Ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com o resto do povo de Judá. Ezequiel estava muito triste por ter sido separado de sua terra e de seu povo. Um dia, Ezequiel teve uma visão. Ele viu um rio que fluía do templo de Deus. O rio era cheio de água viva e curava todas as doenças. Ezequiel também viu um trono no céu. O trono era feito de safira e era cercado por fogo. Ezequiel ficou com medo, mas um anjo o tranquilizou. O anjo disse a Ezequiel que Deus o havia escolhido para ser seu profeta. Ezequiel começou a profetizar sobre o futuro de Israel. Ele disse que o povo de Israel seria libertado da Babilônia e que eles voltariam para sua terra. Ezequiel também profetizou sobre a Nova Jerusalém, que seria a cidade perfeita. João era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi exilado para a ilha de Patmos. No século 1 d.C., João estava preso e estava refletindo sobre a vida de Jesus Cristo. Um dia, João teve uma visão. Ele viu um trono no céu. O trono era feito de jaspe e era cercado por fogo. João também viu um ser sentado no trono. O ser era rodeado por um arco-íris e tinha uma coroa de ouro na cabeça. João ficou com medo, mas uma voz do trono o tranquilizou. A voz disse a João que ele era amado por Deus. João começou a escrever o livro do Apocalipse, que é um livro sobre o fim dos tempos. As visões de Isaías, Ezequiel e João nos dão uma ideia da majestade e da glória de Deus. Elas nos lembram que Deus é o único Deus verdadeiro e que Ele é o único que pode nos salvar. As visões também nos dão esperança para o futuro. Elas nos dizem que Deus vai restaurar o seu povo e que Ele vai criar um mundo novo e perfeito. Os 3 homens que viram o trono de Deus tiveram experiências únicas e transformadoras. Suas visões nos dão uma visão da glória de Deus e nos lembram de sua promessa de salvação. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, no Histórias Bíblica Antiga, você vai encontrar vídeos frequentemente de histórias bíblicas.